Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma live hoje com o tema teocracia e a influência das igrejas na política, no caso do Brasil, né? Assim, nos últimos tempos a gente tem visto, sobretudo nessa eleição, né, muito se ouviu falar, né, candidatos fazendo propaganda nos horários de televisão, por exemplo, assim, eu defendo os valores cristãos, candidatos fazendo acordos com a igreja, o próprio presidente eleito, né, divulgou uma carta aos cristãos, mas claramente dirigida aos evangélicos principalmente. Então tudo isso demonstra, na verdade, uma influência cada vez maior da questão religiosa, de igrejas, na questão política e nas questões eleitorais do Brasil. Então, assim, quando a gente fala de teocracia, assim, em termos religiosos, a gente poderia dizer que existem 4 tipos de estados. O estado teocrático, o estado confessional, o estado laico e o estado ateu. O estado teocrático, esse termo teocracia, ele vem do grego, né? Teo, de Deus, cracia, governo, né? O governo de Deus, né? Assim, uma tradução direta, mas a teocracia, a rigor, é um estado em que os dogmas religiosos, os preceitos religiosos, que vão ditar a condução do país. Então, assim, todo o arcabouço legal do país, as leis, as normas do país, estão alinhadas ou estão baseadas em textos religiosos, né? Não interessa que tipo de religião. Quando a gente fala de um estado confessional, o estado confessional ele se distingue do estado teocrático, porque, como eu disse, né, o estado teocrático é aquele em que os preceitos religiosos guiam toda a legislação, os preceitos do país. Mais ou menos, talvez o caso mais conhecido seja o Irã, mas não é o único caso, né? No mundo muçulmano, eles usam, né, a Sharia, que é um código de leis baseado no Alcorão, que é o livro sagrado para o mundo islâmico. Então, no estado teocrático é assim. No estado confessional, ele é diferente, né? As leis não se baseiam em textos religiosos, em livros sagrados, mas no estado confessional há uma preferência por uma religião, ou às vezes a religião é considerada a religião oficial do país. O Brasil, por muito tempo, foi um estado confessional, né? Até a Constituição de 1891, é como se a Igreja Católica fosse a religião oficial do Brasil, né? Aqui no Brasil nós só temos a liberdade de culto a partir de 1891 e, sobretudo, a partir da Lei de Liberdade de Culto, que foi elaborada por Jorge Amado na década de 40, e aí passe, né, a um Estado laico a partir daí, mas só o texto da atual Constituição, da Constituição de 88, é que deixa isso muito claro. Então, assim, nós temos vários exemplos de estados confessionais. Por exemplo, o Reino Unido é um estado confessional, a Dinamarca é um estado confessional, a Noruega, até bem pouco tempo, também era um estado confessional. Agora, é curioso que esses estados confessionais de democracias maduras, como o Reino Unido, como a Noruega, como a Dinamarca, ainda que ali possa existir uma religião de preferência ou uma religião oficial, mas a liberdade de culto é imensa. Não há perseguição a nenhum tipo de igreja, e a gente acaba vendo, mesmo nesses estados confessionais, né, como o Reino Unido,
que as leis do país, elas são muito progressistas, por exemplo, em relação à proteção das minorias, né, em relação à questão relacionada, por exemplo, à questão da condição sexual das pessoas, são legislações muito modernas, como na Dinamarca, como na Noruega também. Então, o fato de ser um Estado confessional, de forma nenhuma, significa que ali há um radicalismo religioso e tal, porque como é o caso desses estados. Por exemplo, no Reino Unido, né, há pouco tempo a rainha morreu, então o monarca, ele é o chefe da igreja anglicana, né, a principal religião no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, é a igreja anglicana. E o rei, né, o monarca, a rainha Elizabeth até bem pouco tempo, ela era a chefe da igreja anglicana, além de ser, né, a monarca, ela era a chefe da igreja anglicana, agora é o rei Charles III. Um Estado laico é um Estado que é neutro em termos religiosos, ele não tem uma religião de preferência, ele não declara uma religião oficial, ele garante a liberdade de culto de todas as religiões, e garante a não perseguição a nenhuma manifestação religiosa. Em tese, o Brasil é um Estado laico. Não há de se confundir o Estado laico com o Estado ateu. Até porque muita gente, quando questionado, muitos políticos, sobretudo quando questionado dessa questão de ficar usando muito a questão religiosa, começaram a usar um chavão, assim, né? O Estado é laico, mas o povo é cristão. O Estado é laico, mas o país é cristão. Assim, é uma coisa questionável essa frase, porque assim, o Estado laico, ele não se confunde com o Estado ateu. O Estado laico é um Estado, como eu falei antes, que ele é neutro em termos religiosos, que ele garante a prática de todos os cultos e não persegue religião nenhuma. Já o Estado ateu é diferente. Então, por exemplo, sobretudo na época da Guerra Fria, os países chamados socialistas ou comunistas, eles eram todos estados ateus, né? A antiga União Soviética, a Hungria, a Bulgária, a China até hoje, né? Cuba também, embora isso tenha melhorado um pouco nos últimos tempos, porque nos estados ateus, a religião ela é vista como um problema, e como um problema ela deve ser combatida até. Então, assim, para esses governos socialistas da época, sobretudo da Guerra Fria, era como se a religião ela alienasse as pessoas, né? Então, assim, durante todo o período que durou o socialismo ou o comunismo nesses países, né, que eu mencionei, o Estado ele era claramente ateu, é igual a China até hoje, né? Assim, mas lá na China se permite o funcionamento, né? Até tem alguns católicos por lá e de outras religiões asiáticas também, mas tudo vigiado pelo governo. E até curioso, né? Na China, por exemplo, quem define quem vai ser o cardeal lá da Igreja Católica é o governo, né? Quem define quem vai ser o líder dos budistas é o governo. Então, nesses países, né, esses estados, então, são considerados ateus. Então, nós temos o Estado laico, o Estado confessional, o Estado teocrático e o Estado ateu, tá? E, por favor, não confunda Estado ateu com Estado laico. Olha só, quando a gente fala de Estado teocrático, às vezes as pessoas falam assim, por que quando se fala em Estado teocrático se cita o Irã, mas não cita como exemplo o Vaticano? O Vaticano, como todo mundo sabe, é a sede da Igreja Católica, né? E é o menor estado do mundo. O Vaticano é considerado um estado mesmo, com letra maiúscula. E aqui, como professor de geografia, eu faço uma ressalva para você entender quando a gente fala estado com letra maiúscula, nós não estamos nos referindo a uma divisão administrativa, porque, por exemplo, a gente fala assim, o Brasil é dividido em estados, então cada unidade administrativa do Brasil é um estado. Mas quando a gente fala em
Estado, né, democrático, Estado de direito, Estado nesse sentido, é um país independente, com governo próprio, com leis próprias, né? Daí se falar, quando eu falo assim, o Estado brasileiro é imenso, o Estado brasileiro está muito endividado, o Estado brasileiro enfrenta dificuldade para manter as contas em dia, eu estou me referindo ao país como um todo, à União, certo? Então o Vaticano pode ser considerado um Estado teocrático também. Só que o Vaticano ele é apenas a sede da Igreja Católica, né? Assim, então ele não tem ali uma população imensa, enfim, né? Mas seria um exemplo também de Estado teocrático. No passado existiram muitas teocracias, né? Você deve lembrar quando você estudou em história, né? Quantas, né? Por exemplo, no Egito Antigo, os faraós eram considerados até filhos dos deuses, né? De lá e tal. Depois, mais adiante, né? Na Idade Média, um pouco antes, os reis e imperadores na Europa, muitos deles se intitulavam como escolhidos por Deus, né? Assim, eles eram representavam um poder absolutista e muitas vezes eles próprios se designavam como pessoas escolhidas por Deus para administrar aquele reino, aquele império, enfim. Agora, com o advento da democracia, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, com a independência dos Estados Unidos, a primeira Constituição norte-americana também, tudo isso influenciou muito para que as teocracias, né, os governos teocráticos deixassem de existir. Embora, como eu disse, hoje ainda existem estados teocráticos, né? O Irã é um exemplo, a Mauritânia, o Afeganistão, o Paquistão, quase todos islâmicos, né? Agora, no mundo ocidental, né, uma das maiores conquistas, no caso, foi a separação da igreja e do Estado. Porque é curioso, quando a gente estuda em história, né, a história das teocracias, né, que já existiram no passado, a gente vai ver que sempre isso se dava, né, com governos muito autoritários e, na maioria das vezes, causando muita dor. E hoje, quando a gente fala de teocracia, por exemplo, né, se a gente considerar o Irã, não sei se vocês têm acompanhado, o Irã está em polvorosa nos últimos tempos, em função de que uma moça que foi presa, né, pela polícia de costumes lá, ela acabou morrendo na prisão, porque no Irã, como eu falei, se guia pelos preceitos religiosos, e eles têm uma polícia de costumes lá. Então, por exemplo, uma mulher que não estiver usando o véu, ou estiver usando, por exemplo, essa moça que morreu na prisão, ela, na verdade, ela não estava sem o véu. É porque a polícia de costume achou que ela estava usando o véu de uma forma errada. E acabou indo para a prisão e acabou morrendo lá. E as mulheres lá do Irã começaram praticamente uma revolta nas últimas semanas por lá, né? Tirando o véu, cortando o cabelo, queimando o véu na rua e tal, né? Que isso é quase que uma novidade no Irã. Voltando à questão, então, assim, no mundo ocidental, uma das maiores conquistas foi essa separação do Estado da Igreja, né? No Brasil, como eu falei, a Constituição de 1891, ela fala de liberdade de culto, né? A partir daí, né, o Estado passa a ser considerado laico, entre aspas. Mas a Constituição de 88, no artigo 5º e no artigo 19, é que vai deixar isso muito claro, né? Falando da liberdade de culto e dizendo da liberdade do Estado também não... administrativamente não se fundir com igrejas, né? Então, a partir de 1988, fica muito claro que o Estado não pode financiar nenhuma religião, não pode financiar eventos religiosos, não pode perseguir, não pode beneficiar uma religião em detrimento à outra. Agora, olha só, a partir daí nós começamos a usar muito o termo de uma democracia religiosa, né? Dizer, olha, o Brasil é um país laico e é uma democracia religiosa, que todas as religiões são respeitadas, aqui todas as religiões podem se manifestar abertamente, nenhuma religião será perseguida e por aí vai. Isso não é muito verdadeiro, né? Porque
as religiões de matriz africana, por exemplo, nós temos visto nos últimos tempos, sobretudo, ataques a terreiros de candomblé, por exemplo, a terreiros de umbanda, né? Embora uma parte dos segmentos, né, sobretudo dos evangélicos, dizem que evangélicos é que são perseguidos no Brasil, até, né, apresentaram um projeto de lei para criar o dia da cristofobia no Brasil, né? Uma alusão ao fato de perseguição aos religiosos, sobretudo a evangélicos, mas isso não é verdadeiro, né? Assim, se existe alguém perseguido, realmente discriminado no Brasil, são as religiões de matriz africana, e discriminado tanto por uma parte dos católicos como por uma boa parte dos evangélicos também, né? Não são poucas as notícias de ataques a terreiros no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Minas, em vários lugares, né? E aí quando a gente fala assim, mas o Brasil é realmente um país, então, é um país laico, porque aqui não tem uma religião oficial, as nossas leis não seguiam pela Bíblia, né, pelos preceitos religiosos. Agora, é curioso, assim, quando se fala de separação de Estado e de igreja, separação institucional, ela é uma coisa que é bem clara. É difícil, às vezes, você dizer assim, é difícil uma pessoa separar, né, aquilo que ela faz da sua religião. Mas institucionalmente deveria ser muito claro, né, essa questão da separação. Mas, assim, no Brasil sempre houve, por exemplo, você entra em várias repartições públicas, você vai encontrar um crucifixo, é muito comum em escolas, em fóruns, em repartições públicas de todos os tipos, né? Você observa que uma boa parte dos nossos feriados aqui no Brasil, eles são feriados religiosos. Alguns, assim, muito ligados ao catolicismo, né? Como, por exemplo, o dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia de Nossa Senhora da Penha, aqui no Espírito Santo, Corpus Christi, mas sem aqueles feriados que são religiosos e que são de todo o cristianismo, né? Que é o caso, por exemplo, da Sexta-feira Santa e do Natal, né? São feriados religiosos e que todas as religiões, né, cristãs guardam e respeitam, enfim. Então você vê que, assim, tem muitas coisas da religião que permeiam a questão cultural no Brasil. Tá, mas agora, e essa questão da interferência política, né? Assim, realmente, o que a gente pode falar sobre isso? Nos últimos tempos, eu não sei se se vocês têm percebido, mas, por exemplo, em muitas prefeituras aqui no Brasil, tem culto uma vez por semana, uma vez por mês, no Congresso, se eu não me engano, no Congresso Nacional, uma vez por mês, uma vez por semana, tem um culto, uma celebração, alguma coisa assim. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, aqui do Estado, todo dia antes de começar uma sessão, é norma, né? Tem que ler um versículo bíblico e fica uma Bíblia lá aberta o tempo inteiro. Pessoal, olha só, nós estamos vivendo um tempo de muito radicalismo e eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra religião nenhuma, nem contra igreja nenhuma, né? O Sérgio Majewski, eu sou católico, praticante, mas eu tento não misturar de forma nenhuma a questão religiosa com a minha função como deputado. Mas então, assim, todas essas questões são estranhas a um país que se diz laico e um país de liberdade religiosa. Por exemplo, as pessoas acham muito comum, então, se você questiona a questão, por exemplo, de ter um culto dentro do Congresso Nacional, ter um culto numa prefeitura, ou sei lá onde, e assim... Tá, e pode fazer, então, uma sessão de umbanda também lá? Pode fazer uma sessão de candomblé também?
pode fazer uma sessão espírita? Como é que isso seria encarado pelo resto da sociedade se somos, em termos, uma democracia religiosa e se nenhuma religião deve prevalecer sobre a outra num país laico? Como isso seria visto por boa parte das pessoas? Então, essas questões são importantes que a gente se questione, né? E aí, olha só, nos últimos tempos, assim, porque historicamente a Igreja Católica ela sempre teve uma influência enorme na política brasileira. Nos últimos tempos, o que tem ocorrido? Tem aumentado muito o número de um segmento daquilo que a gente chama de evangélicos no Brasil. Só que assim, toda vez que você fala assim, os evangélicos, né, assim como se falar os católicos, a gente não está falando de uma população homogênea, né? Dentro do catolicismo, por exemplo, que ainda é a maior igreja aqui do Brasil, existem os católicos mais progressistas, existem os católicos mais conservadores, existem, né, os chamados integristas. Então, assim, não é uma massa homogênea que tem as mesmas opiniões sobre tudo e não sei mais o que. Assim como quando se fala de evangélicos, assim, de uma forma muito genérica, os evangélicos se distinguem muito. Porque, assim, nós temos, então, dentro daquele grupo que é chamado de evangélico, a gente tem aquelas igrejas protestantes tradicionais, como a luterana, a metodista, a adventista, né, a batista, que são igrejas presbiterianas, que são as igrejas protestantes mais antigas, né? E que elas não são, elas se diferem das chamadas igrejas evangélicas, pentecostais ou neopentecostais. Então, assim, o grupo que mais tem crescido em termos de influência política nos últimos anos no Brasil é esse de pentecostais e neopentecostais, né? A gente viu muito isso na última eleição. A gente chega ao ponto de ter lá no Congresso uma bancada evangélica, mas tem uma bancada católica também, né? Tem uma frente parlamentar católica e tem uma frente parlamentar evangélica. E às vezes, até quando tem pautas de costumes, sobretudo, essas bancadas às vezes acabam se unindo para votar a favor ou contra um determinado projeto. Então, olha só. Qual o problema de católicos, protestantes, umbandistas, etc., se candidatarem? Nenhum. Nós estamos numa democracia, né? E qualquer um pode se candidatar ao cargo que quiser. O problema é quando as pessoas querem levar os seus preceitos religiosos para uma instituição que é secular, ou seja, uma instituição que, em tese, deve ser laica. Porque uma questão é aquilo que eu pessoalmente acredito, que a minha igreja, que a minha religião acredita. Outra questão é aquilo que eu vou ter que fazer como deputado, como senador, como deputado federal, como presidente, como governador e não sei mais o que. Porque é uma questão que precisa ter uma clareza muito grande, né, sobre essa questão. E nós estamos vendo cada vez mais que não. Por exemplo, nos últimos tempos, sobretudo nesse último governo, e por favor, sem radicalismo, né, mas assim, era um slogan praticamente do atual presidente, como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Essa é uma frase claramente ligada a um pensamento muito ligado à religião e não a Estado laico, né? Assim, eu sempre digo, fazendo uma paródia com essa frase, que a gente deveria substituir essa frase por democracia acima de todos e democracia acima de tudo, Constituição acima de todos. Porque no Estado laico, o que deve prevalecer, o que deve orientar a função e a atividade dos parlamentares é a Constituição.
Na vida pessoal de cada um, pode ser a Bíblia, pode ser o Alcorão, pode não ser nada, a pessoa pode ser ateia, pode ser o candomblé, pode ser a Umbanda, tem os povos indígenas que têm, né, a sua forma de culto, enfim, você tem uma variedade, tem judeus, nós temos, apesar de serem religiões, né, grupos minoritários no Brasil, mas temos judeus, temos islâmicos, né, temos hindus, enfim, temos budistas, nós temos uma gama imensa de pessoas. Por isso que é tão fundamental que o Estado, e que essa laicidade do Estado, apesar dela poder ser questionada no Brasil, mas ela precisa ser preservada para o bem de todos nós. Porque assim, as pessoas quando começam a misturar essa questão da religião, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam, assim, porque para uma parte dos religiosos, sobretudo aqueles mais fervorosos, né, mais radicais, eles começam a ver naqueles que eles escolhem como seu eleito, seja como deputado, como senador, como prefeito, como presidente, como se fosse um ungido de Deus, né? Então, fulano foi ungido pelo Senhor e por isso é o presidente. E a partir dessa visão, né, messiânica de um presidente, de um governador, ou seja lá de quem for, isso acaba sendo um grave problema. Por quê? Se eu enxergo em alguém como um enviado de Deus, como um ungido do Senhor e não sei mais o que, significa que essa pessoa não tem erro, significa que essa pessoa não erra, significa que eu não posso questionar essa pessoa. Ainda que existem evidências científicas, fatos, etc., isso não interessa. Eu acredito naquilo que a pessoa está falando e ela veio para nos salvar, ela veio para nos redimir, ela veio para acabar com essa bagunça toda, e aí começa uma coisa meio doida, né, de o bem contra o mal, né, como fulano representa o demônio, fulano representa Deus, fulano representa os valores, fulano não representa os valores e tal, e a gente começa a confundir tudo, né? Então assim, isso é muito perigoso, pessoal, e aonde é que isso pode nos levar? Porque isso vai desgastando sim a democracia. Essa forma de influência religiosa, ela desgasta a democracia, porque eu acabo querendo impor a toda uma nação a minha visão de mundo, a minha visão de religião, a minha visão de conduta, a minha visão de comportamento. E isso não está certo. Assim, não existe uma igreja ou uma religião que é mais certa ou mais errada do que outra. Eu não posso julgar a fé do outro ou se o outro não tem fé nenhuma. Por isso é tão importante que a Constituição fale mais alto do que qualquer coisa. Assim, quando eu sempre digo que uma pessoa, quando se candidata a deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, principalmente para esses cargos, mas também para os executivos, né? Para a presidente, enfim, prefeito, governador, que ele deveria ter isso muito claro, assim, olha só. Quando eu for eleito, eu sou o deputado de todo mundo. Não interessa qual é a minha religião. Eu tenho que ser deputado de todo mundo. Eu tenho que ser deputado respeitando todo mundo. Porque, olha só, não interessa qual é a religião, a maioria delas, inclusive a Igreja Católica, elas têm sim, né, em virtude dos seus dogmas, em virtude daquilo que elas pregam e tal, elas de alguma forma, elas desconsideram ou discriminam, né? Então, por exemplo, o que a maioria das igrejas pensam, das igrejas chamadas cristãs, o que elas pensam das religiões de matriz africana, por exemplo? Ou o que a maioria das igrejas pensam, por exemplo, sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo? E aí, dentro de um Estado democrático de direito, eu não posso discriminar ninguém. Não interessa aquilo que a minha igreja pensa ou deixa de pensar. Eu, como representante da sociedade, de toda a sociedade, e pago por ela, e juro, quando eu tomo posse sobre a Constituição, de cumprir a Constituição, eu não posso carregar comigo para esse lugar, né, uma visão religiosa e querer impor
aquilo que são os dogmas da minha igreja para toda uma sociedade. Aí vem o risco que é, né, para a democracia, quando a gente não deixa muito claro como essas coisas se processam e como é que pode ser muito perigoso essa questão da influência das igrejas na política. Enfim, eu já falei sobre a questão, né, dessa última campanha. Olha só, é tão óbvio essas questões, e aí assim, mas esse crescimento da influência dos religiosos na política, isso porque todas as religiões de alguma forma pregam o bem e tal. Então, eu não sei muito assim se essas pessoas que vão se miscuindo na política, se elas estão pregando bem para todo mundo, ou se também é uma questão de disputa de poder. Por quê? Nós não vemos, por parte desses movimentos que se infiltram na política, né, sejam católicos, sejam evangélicos, mas principalmente dessa linha pentecostal e neopentecostal, propostas muito claras para a saúde, para a educação, para a segurança. Por exemplo, nós vimos uma campanha para presidente muito ruim no Brasil, né? Assim, não houve praticamente debate de propostas, debate para resolução de problemas efetivamente. Mas o candidato que se elegeu teve que fazer uma carta direcionada aos cristãos, sobretudo aos evangélicos, né? Teve que várias vezes desmentir fake news de que igrejas seriam fechadas. Olha só, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Não foi uma preocupação assim, olha só, nós queremos saber como igreja, qual é a sua proposta para a educação, para botar os milhões de jovens dentro da escola, para dar oportunidade, sobretudo, aos jovens da periferia, para voltar para a escola, para entrar na universidade, para fazer um curso técnico. Não houve essa preocupação. Então, me parece também que esse movimento religioso que vai se infiltrando na política, ele tem muito mais um projeto de poder do que um projeto melhor do que esses, né, políticos laicos têm oferecido para o país, né? Então, essa questão é que precisa ser muito claramente entendida. E aí as pessoas dizem assim, mas afinal de contas, então, o Brasil é ou não é um país laico? Oficialmente é. Oficialmente é. Na prática, há muitas questões que a gente precisaria olhar em função daquilo que está acontecendo. Por exemplo, o atual presidente da República, ele nomeou várias pessoas de teor religioso. Por exemplo, o caso mais emblemático, Damares Alves. Né? Então, assim, como você põe num ministério tão importante como aquele, uma pessoa cheia de preconceito em relação a LGBT, em relação a uma infinidade de coisas, você colocar uma pessoa com uma visão religiosa fundamentalista? Não tem como. Isso é um problema muito sério, né? Não há problema que uma pessoa, não há problema que você escolha um pastor, que você escolha um religioso para um ministério, para uma secretaria. Desde que ele vá assumir esse posto como uma pessoa laica, como uma pessoa com uma visão republicana, como uma pessoa que vai trabalhar para toda a sociedade, e não uma pessoa que vai levar o seu olhar da sua religião, daquilo que ele acredita como comportamento, daquilo que ele acredita como organização de sociedade, no viés religioso. Né? Porque daí não dá, deixando isso muito claro. O problema não é o fato de que um religioso, seja um evangélico, um católico, um bandista, um judeu, ou seja lá o que, possa ser escolhido. Não tem problema nenhum. Nós estamos vivendo uma democracia. O problema é quando as pessoas querem arrastar essa visão religiosa para a função que elas exercem,
que deve ser para o país como um todo, e não para meia dúzia de pessoas. É nessa questão que nós nos atemos, né? E aí, assim, eu li uma matéria que eu achei muito interessante. Na verdade, não era uma matéria, era um artigo falando sobre essa questão da teocracia, que ele diz assim, que no Brasil tem um espírito teocrático dentro de um Estado laico, que há um espírito teocrático, né, de muitas pessoas que ocupam esses espaços. Ou ainda ele diz assim, há uma teocracia governamental dentro de um Estado laico. Olha só, e isso ficou tão claro, sobretudo nesse último governo, né, pessoal? Além desses ministros, né, como a Damares Alves, né, que ocuparam postos e levaram com elas para dentro desses ministérios uma visão, né, de fundamentalismo religioso. Nós tivemos a questão da escolha do ministro, né? Eu acho que todo mundo lembra quando o atual presidente diz, olha, eu vou escolher um ministro terrivelmente evangélico. Ora, não é condição para que eu escolha um bom ministro que ele seja evangélico, católico ou de qualquer outra religião. As credenciais para ser um bom ministro são outras, né? Então você vê que nós temos então uma influência religiosa que começa pelo legislativo. Nos últimos anos ela também vai para o executivo e também para o judiciário, né? Quando o presidente diz que vai escolher tendo como principal, então, nas palavras dele, né, atribuição ou como principal qualidade o fato de ser terrivelmente evangélico, e foi assim que ele escolheu, então, um dos seus ministros, um dos ministros que foi nomeado para a Suprema Corte Brasileira, para o STF no caso, tá certo? Então é isso, pessoal, são essas reflexões, assim, nós temos que ficar muito atentos, lembrar que uma democracia, ela precisa sim ser preservada, uma democracia, como diz o Churchill, né, como disse, né, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse uma vez, né, que a democracia é o pior dos sistemas, excetuando-se todos os outros, ou seja, nós não criamos nada melhor do que uma democracia. E na democracia, aquilo que eu canso de dizer, na democracia tem que caber tudo, na democracia tem que caber tudo, tudo que está dentro da lei. E dentro do respeito, obviamente, né? Por isso todas as igrejas, todas as religiões, todas as pessoas, todos os segmentos, todas as condições sexuais, todos os tipos de trabalho, todos os povos, todas as culturas precisam ser assimiladas dentro de uma democracia, né? E quando a gente começa a permear essa democracia, e aí eu li uma matéria falando sobre isso, né? Que a questão teocrática, quando ela vai se infiltrando numa democracia, ela tende a matar a democracia aos poucos. Porque antigamente, quando a gente falava sobre implantação de um Estado autoritário, de um governo autoritário ou de um golpe, era quase sempre relacionado a um golpe de Estado, feito por um grupo, feito pelo exército e tal. A gente tem visto, não só, né, nós temos visto em exemplos variados, que muitas vezes isso vai se dando aos poucos, isso vai se dando a conta-gotas, isso vai se dando de forma diatópica, ou seja, que a gente não vai percebendo e a coisa vai acontecendo. Então, assim, lembrando, né, quando a gente fala, por exemplo, da Damares Alves, né, assim, virou meio que folclórica, né, a Damares Alves, com aquelas coisas dela e tal, mas não é folclórico, tudo isso é muito bem planejado, tudo isso é muito bem pensado, nada disso ocorre por um acaso, nada disso é porque é assim mesmo e tal. Essas coisas são planejadas, essas coisas têm planejamento sim, né? Então a gente precisa ficar atento. Como eu disse, todas as igrejas, todas as religiões merecem todo o nosso respeito, mas a igreja deve ocupar o seu espaço. As igrejas são instituições importantes para a sociedade, muitas vezes realizam um trabalho também que o governo não realiza, mas a igreja tem o lugar dela, o espaço dela. É óbvio que uma igreja pode opinar também, é claro que
as igrejas podem ser ouvidas. O que não se pode de forma nenhuma ser aceito é tentar impor a toda uma sociedade uma visão religiosa de um determinado grupo religioso, de determinadas igrejas, em detrimento aos demais. Isso jamais pode ser aceito. Então nós temos todas as condições de amadurecer nossa democracia, de entender isso, de continuar debatendo e de entender como essas coisas estão acontecendo no Brasil. Tá certo? Pessoal, eu agradeço muito pela participação de vocês, tá certo? É sempre um prazer imenso. A gente vai tentar elaborar essas lives de uma outra forma, de tal que vocês possam participar mais, enviar perguntas, se quiserem. Se quiserem depois enviar algum questionamento lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo particular e tal, a gente pode responder numa próxima. Se quiserem também sugerir algum tipo de tema para a gente estar falando aqui, tá? Desde, claro, que eu tenha algum domínio para falar, nós faremos, tá certo? Então tá certo. Vai ficar gravado, sim. Eu vou deixar gravado, vai ficar gravado no YouTube, depois amanhã a gente coloca no YouTube e hoje eu deixo gravado aqui no Instagram, tá certo? Obrigado a vocês, pessoal, muito obrigado mesmo, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.